O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aí, que falava assim, ó. Pedro pretende cercar uma região retangular em sua chácara para criar galinhas. Para isso, ele comprou 80 metros de telha e pretende usá-la de modo a obter a maior área possível para o galinheiro. Quais devem ser as medidas do lado desse galinheiro e qual será a área máxima deste galinheiro? Bom, então, como o exercício fala aí que a região do galinheiro é uma região retangular, eu desenhei um retângulo aqui na lousa, certo? Desenhei um retângulo aí. Eu coloquei as dimensões, né, desse retângulo, eu chamei de x e y, né? A base aqui do retângulo é x, a altura é y. Bom, a gente começa primeiro calculando o perímetro deste retângulo. Como que a gente calcula o perímetro? A gente soma todas as medidas que tem, certo? Se aqui esse segmento tem a mesma medida desse, né? Porque isso aqui é um retângulo, então esse segmento tem a mesma medida desse. Então se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é y, esse lado aqui também é y. Então o perímetro vai ser o quê? 2x mais 2y. Tá aqui, ó. 2x mais 2y. Igual a 80, porque é a quantidade de metros que o cara comprou de telha para poder cobrir o terreno. Certo? Então isso aqui vira uma equaçãozinha, né? Aí o que a gente tem que fazer aí? Isolar o y, né? Eu vou isolar o y para depois eu substituir na outra equação. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou passar esse 2x para cá negativo, vai ficar 2y igual a 80 menos x, certo? Depois eu vou passar esse 2 que está multiplicando o y dividindo. Vai ficar 80 menos 2x dividido por 2, que dá 40 menos x. 80 dividido por 2 dá 40, menos 2x dividido por 2 dá menos x. Então eu isolei o y e ele vale 40 menos x, certo? E como que a gente faz para calcular a área do galinheiro? Como que a gente calcula a área de um retângulo? O galinheiro está representado pelo retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura, então x vezes y. Então, ó, a área do galinheiro é dada por x vezes y. O x eu copio porque eu não tenho a informação do x, mas o y eu tenho, ó, que é 40 menos x. Então tá aqui, ó, 40 menos x. Então é por isso, né, que a gente isola o y. Aí tem gente que pergunta, ah, por que você isola o y? Você tem que dar um jeito de isolar uma incógnita para poder substituir na outra e achar a informação que você quer. Nesse caso aqui agora a gente quer achar a área, então você isola o y aqui e poder substituir aqui. Poderia ser o x também, tá? Não tem problema aí. Aí agora a gente faz a distributiva aqui, ó. X vezes 40 dá 40x e depois x vezes menos x dá menos x elevado ao quadrado. Então, essa daqui é a fórmula da área do retângulo aí que representa o galinheiro. Daí, ele pede outra coisa, né, que é qual que é a área máxima. Bom, para a gente saber qual que é a área máxima, a gente vai calcular aqui o x do vértice primeiro. Por que a gente vai calcular o x do vértice? Já vão entender. E não o y, né? Porque a gente viu lá nas aulas passadas que o que determina o valor máximo ou o valor mínimo é o y do vértice. Mas a gente já vai entender o porquê de calcular o x. Olha só. X do vértice é menos b sobre 2a. Aí você vem na equação do segundo grau que a gente tem, né? Que é essa daqui, a equação da área, que virou a equação do segundo grau. Só tem o valor do A e o valor do B, né? Ó, o valor do A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado aqui, que é menos 1. E o valor do B é o coeficiente que acompanha o x, que é 40. Então vai ficar o B, que é 40, dividido por 2A, que é menos 1. Então, menos 40 dividido por 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, certo? Aí vai ficar menos com menos aqui, vou fazer a regra de sinal, vai ficar 40 dividido por 2, que vai dar 20. Com isso, você consegue calcular a área. A área, né? Que é uma das coisas que o exercício pedia, né? Qual que é a área? É 20 vezes 20, né? Você pega esse valor aqui, porque aqui a gente descobriu
substituindo aqui, né, nessa função, né, a gente descobriu os valores das dimensões ali, certo? 20 vezes 20 dá 400 metros quadrados. Então, a área é 400 metros quadrados. E aí você, depois aqui, ó, o x do vértice que a gente descobriu aqui, que vale 20, sem fazer essa parte da área, ó, o x do vértice que vale 20, a gente vai substituir esse x do vértice aqui no y, né? Ó, a gente vai substituir ele aqui no valor para... Já substituir o x aqui, né? Para poder descobrir o y. E aí vai ser lá o tal do y do vértice, né? Ó, vai ficar 40 menos 20, né? Porque o x do vértice é 20. E eu estou substituindo aqui no valor do x. Então vai ficar 40 menos 20, que o y dá 20. Portanto, ó, os lados do galinheiro devem ter 20 metros, né? Foi o que a gente descobriu aqui. Tanto o x do vértice como o y. E a área máxima é de 400 metros quadrados, né? Ó, que a área aqui, na hora que você multiplica os lados, né? Que é 20 para... Eita! Que é 20 para poder calcular a área, vai ficar 20 vezes 20, que dá 400 metros quadrados. Lembrando, né, que é metros quadrados, não é só metros, porque a gente está falando de área, né? E a dimensão, unidade de medida de área é metros quadrados, certo? Bom... Um outro exercício aqui, ó. Fernanda e Carol estavam disputando uma partida de golfe em um campo plano. Fernanda realizou uma tacada na qual a bola descreveu uma trajetória representada pela função f de x igual a menos x quadrado sobre 100 mais x sobre 5. Em seguida, Carol realizou uma tacada na qual a bola descreveu uma trajetória representada pela função g de x igual a menos x quadrado sobre 32 mais x sobre 2. Considerando x a distância horizontal e f de x e g de x a altura em metros de cada tacada, responda. Qual das garotas conseguiu fazer com que a bola alcançasse a maior distância horizontal ao tocar no solo? E depois, qual foi essa distância? Bom, como que a gente vai resolver esse exercício? Pelo enunciado do exercício, que ele fala assim, ó, nessa parte, considerando x a distância horizontal e o valor de f de x e de g de x no ponto x, a altura em metros, aí ele quer saber lá qual bola atingiu a maior distância. Então, por este fato aqui, a gente resolve as duas equações e o resultado, né, da resolução das equações vai ser aí a altura que a bola alcançou, certo? Como são duas pessoas, eu vou começar a fazer aqui primeiro com a Fernanda. Então a função que descreveu a trajetória da bola da Fernanda é essa daqui. Menos x quadrado sobre 100 mais x sobre 5, eu igualei a zero para mim poder resolver aí a equação, certo? Então, ó, igualando a zero, como isso daqui é uma soma de frações, eu vou calcular o MMC. O mínimo múltiplo comum entre 100 e 5 é o próprio 100. Aí vai fazer 100 dividido por 100, que dá 1. 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. 100 dividido por 5 dá 20. 20 vezes x dá 20x, certo? E igualei a zero ali. Bom, depois que eu já tirei o MMC, eu posso esquecer o denominador, né, e trabalhar só com o numerador, que é menos, ó, o menos daqui da função dela, né, ó. Eu não posso esquecer do menos aqui que o próprio enunciado me deu. Menos x quadrado mais 20x igual a zero. Então tá ali. Bom, não é interessante a gente deixar aqui a primeira letra aqui, que é o x quadrado, negativo. Então eu vou multiplicar a equação inteira por menos 1. Menos 1 vezes menos x quadrado vai dar x ao quadrado. Menos 1 vezes 20x vai dar menos 20x. E menos 1 vezes 0 dá 0. Certo? Isso daqui é uma equação do segundo grau, muito mais fácil de resolver do que essa, né? Por isso que a gente faz esse processo todo. Ok? É interessante vocês entenderem os processos, né? Entender por que a gente faz isso.
A gente poderia já resolver a partir daqui. Só que você concorda comigo, né? É nítido ver que essa equação é muito mais difícil do que essa. E elas são... valem a mesma coisa, né? Você fazendo esses processos de simplificação, calculando o mínimo e tal, para você não ter que trabalhar com número quebrado, número decimal, né? Ficaria muito mais difícil. Então você faz isso aqui, ó, e aí você já se livra de Bhaskara, de soma em produto, de tudo, porque você não precisa usar a fórmula de Bhaskara aqui. Pode usar, quem quer usa, né? Tem aluno que acha isso aqui difícil. Então o cara vai lá e usa a fórmula de Bhaskara para ficar aumentar as contas sem necessidade. Isso daqui, ó, você tem x nesse membro e x nesse membro aqui. Não é? Ó, você tem duas partes aqui, a parte que tem x quadrado e a parte que tem x. Tem x em ambas as partes, então você coloca o x em evidência. O que é colocar em evidência? É dividir pela parcela que está igual. Então você coloca o x aqui, ó, e multiplica, né? Aí abre o parênteses, vai ficar x dividido por x ao quadrado, que vai dar x. Aí ele vem aqui para dentro. Depois, x dividido por menos 20x, que dá menos 20. E aí eu igualo a zero. Como que você sabe se você fez a parte aí de colocar em evidência certo? Se você fizer a distributiva aqui e voltar a ser o que era antes. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 20 dá menos 20x. E o igual a zero, né? Eu só copiei. Então, se você fizer a distributiva de novo e voltar a ser o que era antes, você fez certo. Né? Você mesmo pode... Tem coisas, né, que você mesmo pode ver se você acertou ou não. Se você fez o MMC certo, aqui, você fez o MMC certo, chegou até aqui, você mesmo já consegue saber se você vai acertar nas raízes ou não. Porque isso daqui é um produto, né? Você tem um produto. Qualquer número aí multiplicando qualquer coisa e o resultado dando zero. Como que eu faço para um produto dar zero? Um produto só dá zero se um deles for zero. Ou uma parte é zero ou o outro é zero. Por exemplo, que número que eu tenho que multiplicar o 2 para dar zero? O próprio zero, né? O próprio zero. 2 vezes 0 dá zero. Que número que eu tenho que multiplicar o 0 para dar zero? Pode ser o 0 também, né? 0 vezes 0 dá 0, ou qualquer outro número. Então, por isso que a gente diz nisso daqui, ó, que ou o x é 0 ou o x menos 20 é 0. Você tem lá a vezes b igual a 0, ou o a é 0 ou o b é 0. Um dos dois tem que ser 0 para o produto dar 0. Se o a for um número diferente de 0 e o b também for um número diferente de 0, qualquer número real diferente de 0, esse produto nunca vai dar 0. Para um produto dar 0, um dos dois tem que ser 0. Ou o a ser 0 ou o b ser 0. Se o a ou o b, os dois, ambos aqui, forem diferentes de 0, esse produto nunca vai ser igual a 0. Sempre vai ser diferente de 0. Certo? Então, por isso que a gente faz isso daqui. Né? Aqui é um produto também. Para esse produto dar 0, ó, que ele está sendo igual a 0 aqui, ou o x tem que ser 0 ou o x menos 20 tem que ser 0. É porque quando a gente fala com um número assim, fica mais claro de você entender. Que você tem um produto, né, ó, a vezes b igual a 0. Você tem um produto a vezes b igual a 0. Aqui fica nítido que ou esse cara tem que ser 0 ou esse cara tem que ser 0. Né? Ou o a tem que ser 0 ou o b tem que ser 0. Porque se os dois forem diferentes de 0, nunca vai dar 0. 2 vezes 3 dá 0, qualquer outro número, sei lá... Raiz de 2 vezes raiz de 4 dá 0? Não. Pi vezes, sei lá, o φ dá 0? Não. Porque são números irracionais aqui, né? Produto de números irracionais não dá 0. Para um produto dar 0, sempre um ou outro tem que ser 0. Então aqui, x igual a 0, então já deixa assim, né? X igual a 0, ou 20 menos x igual a 0. Aí dá a equação do primeiro grau, você passa esse menos 20 para lá positivo, e aí o 20 é igual, o x é igual a 20, ok? Então vamos fazer a mesma coisa aqui agora com a Carol. Vamos resolver a equação da Carol. Então, ó, menos x quadrado sobre 32 mais x sobre 2 igual a 0. Tira o mínimo. O mínimo aqui é 32. Se você quiser tirar o mínimo, também tira, né? Mas você vai ver, bota lá 32,2 e vai dividindo. Começa dividindo por 2...
Na hora que você fizer a multiplicação com os números que ficar do lado, você vai ver que vai dar 32, tá? Então, ó, 32 dividido por 32 dá 1. 1 vezes x quadrado, x quadrado. 32 dividido por 2 dá 16. 16 vezes x dá 16x. Então, ficou menos da função dela, menos x quadrado mais 16x sobre 32 igual a 0. Certo? Posso esquecer o denominador aqui, né, que eu já fiz o MMC. Posso esquecer ele. Só sobra quem? Menos x quadrado mais 16x igual a 0. Não é interessante a gente deixar isso daqui negativo. Então eu vou multiplicar tudo por menos 1. Menos 1 vezes menos x quadrado vai dar x quadrado. Menos 1 vezes 16x dá menos 16x. Menos 1 vezes 0 dá 0. De novo, ó, não preciso de Bhaskara, coloque em evidência. X colocando em evidência, né, ó, é o termo que tem em comum aqui, é o x. Então, bota ele em evidência. X dividido por x ao quadrado, x. X dividido por menos 16x dá menos 16. Então, x vezes x menos 16 igual a 0. Certo? Aí, ou o x é 0, ou x menos 16 é 0. E é isso daqui da equação do primeiro grau. Passa o 16 para cá positivo, então x é igual a 16. Portanto, ó, a gente teve dois valores. Na realidade, a gente teve 4 valores, né? 0 e 20, 0 e 16. Bom, o 0 eu não posso usar, né? Porque ali fala que a bola, se ela arremessou a bola de golfe, a bola não pode ter tido altura 0, né? Então, ou foi 20 ou foi 16. Só que aí, na parte A aqui, ele quer qual das garotas conseguiu fazer com que a bola alcançasse a maior distância horizontal ao tocar no solo. Qual número é maior, 20 ou 16? 20. Portanto, a Fernanda, né, que é a da primeira equação, fez com que a bola alcançasse a maior distância, que é 20 metros. Certo?